Olá, queridos e queridas, e hoje eu trago uma conversa para nós de como a gente funciona. Então, eu vou primeiramente explicar o funcionamento da nossa mente, né? E vou conectar então com o desenvolvimento do ser humano para que a gente compreenda a, a importância, né, não só deste conhecimento, mas de a gente aplicar ele na nossa vida, para não só a gente transformar, né, aquilo que a gente tem que transformar, mas também para que com essa transformação nossa a gente contribua nesse desenvolvimento integral, né, que é mental, físico, emocional e espiritual das crianças e jovens, né, de uma forma mais saudável. Aqui nós não vamos, e em nenhum vídeo, né? Eu gosto de lembrar que a gente não trata de perfeição, inclusive é pelas dificuldades, né? E pelo todos os desafios aí que precisamos transpor, né? E todas as crenças e padrões que precisamos transformar e os sentimentos, né? Correspondentes para que a gente galgue, né, este processo de aprimoramento, de evolução, como a gente aí quiser chamar. Então, a gente tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, né, do nosso cérebro, formando assim a nossa mente. O hemisfério esquerdo sendo a parte racional, sendo a parte pensante, a parte analítica, a parte lógica. O hemisfério direito sendo a nossa parte emocional, dos sentimentos, a parte mais que compreende as artes, né? A nossa intuição, a parte onde, né, a gente se volta mais para esta sensibilidade mesmo, né, dos nossos sentimentos. E é o seguinte, a gente então é composto, né, por esta mente consciente e a mente inconsciente. A mente consciente, então, corresponde a esta parte racional. E a mente inconsciente corresponde a esta parte dos sentimentos. E além de corresponder a essa parte dos sentimentos, o inconsciente abarca todas as nossas memórias, mas não no sentido racional. Mas a gente é puro inconsciente até uns 7 anos de idade, mais ou menos. E essas memórias estão plasmadas nos nossos sentimentos, nas nossas sensações, nas nossas células, né? E não só desta vida, vamos se dizer, até os 7 anos, mas também de toda a nossa ancestralidade, né? As crenças, os traumas, a forma de pensar e de sentir, né? Dessa nossa vibração, compondo essa nossa vibração, está sendo transmitida de geração para geração. Inclusive, é isso que é transmitido nesses primeiros 7 anos de vida, né? Não é um algo assim, é o algo falado sim, porque esse algo falado, tudo que a gente fala, vem carregado de sentimentos, vem carregado com a forma que a gente pensa, né? As nossas palavras não são só as nossas palavras, as nossas palavras, inclusive, são 7%, corresponde a 7% da nossa comunicação. E a nossa expressão corporal, né, corresponde a mais de 80%, né, que corresponde também à nossa expressão facial, o nosso olhar, né, o tom da nossa voz. Então, esta é a nossa maior comunicação, que corresponde à nossa vibração e que foi aprendida, que foi apreendida mesmo, ou seja, aquilo
a gente aprendeu e não de forma racional, porque a gente não tem o racional liberto, né, até os 7 anos, mas a gente então apreendeu tudo o que aquele ser humano que nos educou, que nos cercou, sentia, pensava, a forma que ele me tratava, que mesmo que ele conseguisse controlar palavras grosseiras, né, xingamentos, ou então, né, reproduções pelo desconhecimento do desenvolvimento do ser humano, então falar que é teimoso, que é chato, que tá querendo manipular, né, que é ruim. Então, tudo isso por desconhecer, né, essa mente humana e esse desenvolvimento desse ser humano, então a gente sempre se utilizou desses rótulos, né, dessas classificações, por esse nosso desconhecimento, né, sobre os outros. Então, o que a gente carrega? A gente carrega então, agora, antes da gente falar o que a gente carrega, então a gente é 5% desse consciente e 95% desse inconsciente. Então, o que a gente carrega, o que a gente vai agir, mesmo depois que essa mente consciente, aos 7, 8 anos, começa a ser libertada, essa mente pensante, né, de discernimento, de isso vai ser bom para mim, isso vai ser ruim. Coisa que nesta primeira infância, a gente não tem esse discernimento, tudo vai ficando plasmado, né? Então, se você não está sendo verdadeiramente justo, honesto, né? Esta criança está aprendendo isso sem ter esse discernimento se isso é bom ou se isso é ruim. Ela simplesmente está acreditando ali que aquilo é uma verdade absoluta e é aquilo também que ela irá reproduzir. Então, a gente começa, né, a atuar, mesmo com este consciente sendo libertado cada vez mais, essa individualidade, essa individuação ficando cada vez mais forte, né? Então, primeiro aos 3, depois aos 6, depois aos 9, depois aos 12, né? E isso vai ficando cada vez mais forte. A gente carrega toda esta infância por toda uma vida, né? E se isso não for sendo reparado através de uma comunicação clara, né, com essa criança, né, de realmente, eu acreditava nisso, não é isso que eu queria falar de você, você não é isso, né? Isso foi um comportamento seu, por desconhecimento meu, então eu te tratei dessa forma, com gritos, palmadas, coloquei a culpa em você, né? Acreditando que este comportamento era realmente teimosia, chatice, né? Então, em muitos vídeos meus aí, se você não assistiu, vai lá e assiste para você entender melhor o quanto que essa criança espelha o que a gente está sentindo. Acabei também de trazer isso em outras palavras, ou seja, ela vai reproduzir totalmente no que esse adulto acredita, sente, né? Principalmente sente, porque essa criança sendo puro inconsciente, ela é puro sentimento, tudo fica plasmado nela através de sentimentos e sensações, né? E não através de memória, de intelecto. E então todas as nossas atitudes, por mais que a gente pense ali antes de agir, ela vai ser milésimos de segundo antes, ela vai ser baseada no nosso inconsciente. Então, naqueles medos que ficaram ali plasmados, nas vergonhas, nas humilhações, naqueles julgamentos, no medo da opinião alheia, né? No perfeccionismo, nunca tá bom o suficiente, né? A insegurança. Então, sempre
sempre as atitudes vão ficar e vão ser baseadas na formação deste inconsciente. E aqui não trazemos culpas a ninguém. Estamos todos juntos num processo de evolução e até mesmo antes de vir, né, a gente vem para realmente transformar todas essas questões, né, em coragem, em alegria, mas a gente transformando em nós, né, todas essas crenças, tudo isso que a gente acreditou que era daquela forma, por exemplo, de educar, né? Eu só consigo fazer que essa criança faça o que eu quero a partir de ameaças, a partir de punições, a partir de recompensas, né? Foi isso que a gente acreditou, né? Todo mundo durante aí séculos e milênios, né? Então é uma evolução mesmo da consciência humana, né? Do nosso espírito, consciência, né? Tudo a mesma coisa. E então, quando a gente vai levando consciência para esta parte escura, escondida, que é o nosso inconsciente, oculta, porque a gente não se lembra, a gente simplesmente até hoje carrega essas verdades absolutas sobre Deus, sobre dinheiro, sobre como educar, né? A gente então reproduz isso o tempo todo. Então a gente escutou lá que só a pessoa desonesta ganha dinheiro, que dinheiro é sujo, que dinheiro não dá em árvore. E a gente hoje tem a grande dificuldade de fazer dinheiro, de ganhar dinheiro, né? Então, quando a gente traz a consciência, joga a luz nesse inconsciente, nessas crenças, nesses padrões, né, que a gente escutou, que a gente vivenciou, né, que a gente sentiu, porque é tudo uma mesma coisa, né? Como eu disse, as palavras vêm com aquela forma de pensar, carregada com aqueles sentimentos, né? Então a gente não consegue sair do lugar, a gente está ali bloqueado por todas essas crenças que a gente carrega desta infância, onde a gente é puro inconsciente. Esse inconsciente comanda as nossas vidas, né? Então, quando a gente fala que todas as situações depois posteriores à nossa vida vêm para validar aquilo que a gente acredita, ou que a gente projeta tudo aquilo que a gente acreditou como verdade absoluta nessa primeira infância, é exatamente isso que acontece. Então, a gente viu, por exemplo, nossos pais terem um relacionamento difícil, de muitas brigas, de muitos conflitos, de xingamentos, muitas vezes até de agressões físicas, verbais. E então a gente vai carregar isso para os nossos relacionamentos, até que a gente olhe isso com maturidade, depois dos seus 21, 25 anos, que o córtex pré-frontal está completamente desenvolvido, ou então que esses adultos tragam a consciência para a criança ou para esse jovem com uma comunicação clara, assertiva, mas não julgando, culpando alguém que nos ensinou assim, ou a nós mesmos, ou a eles, né? Traga uma comunicação clara, assertiva, que nós estamos também aprendendo juntos e estamos transformando esta forma de pensar, consequentemente os sentimentos que carregamos, né, em relação a essa forma de pensar, para que transformemos em nós e esses comportamentos, as nossas atitudes sejam outras. Pessoal, eu vou gravar um outro vídeo, uma segunda parte, para concluir, porque aqui no meu Instagram eu só consigo baixar vídeo até 15 minutos, tá bom? Então, eu já venho gravar parte 2 e finalizar aí como a gente funciona. Grande beijo e grande abraço.